Não, quem que não tem uma história de fantasma pra contar? Espírito, sei lá. Pior que eu tenho. Nossa, eu lembro que quando eu era criança tinha casa aqui do vizinho da frente e ela era alugada pra uma família. E tinha o filho deles, o Piazinho, que eu ia sempre brincar, né? E um dia a gente tava brincando de esconde-esconde e eu decidi me esconder lá no sótão da casa. Criança, né? Só pensei, por que não? Ótimo lugar. E essa casa era daquelas assim antiga, né? De madeira, com sótão, todo um climão assim. E eu pensei, né? Por que não? Vou lá me esconder. Aí quando eu subi, fui de quietinho assim. Eu cheguei lá na parte de cima, tinha duas camas, assim, uma em cada canto. E tinha um senhorzinho deitado numa das camas lá, próximo da janela. E na outra tava uma senhora sentada. Ela me olhou e deu um sorriso. Eu pensei, né? Ah, vou sair porque eu não vou incomodar. Eles estão dormindo, querem descansar. E eu peguei, desci correndo e voltei. Fui me esconder em outro lugar, beleza, né? Até aí, nada estranho. Aí acabou que essa família se mudou, passaram anos, né? Não vi mais eles, até que um dia a mãe desse piá que eu brincava, ela veio aqui em casa passear pra ver como que todo mundo tava, não sei o que. E ela comentou, né, naquela conversa de que a casa ali era mal assombrada e não sei o que, porque na vizinhança tinha essa fama. E ela disse que o filho vivia comentando que via um casal de velhinho lá em cima, no sótão. Aí eu só falei, ué, mas eu também via. E daí do nada, minha irmã, eu não sei porque a gente nunca tinha conversado sobre isso, minha irmã também falou que ela foi um dia lá e viu eles. E eu vi mais de uma vez e ela também. Aí a mulher falou, não, mas nunca teve ninguém nunca dormiu lá e eles não tinham nenhum parente com aquela idade. Aí eu só pensei, nossa. Não sabia nem o que dizer, né? Porque vai explicar isso. Quem eram? E eu, na época, não achei que fosse gente morta. Só pensei que era, sei lá, avô, bisavô dele. Foi tenso depois saber disso. Sempre que eu olho agora lá pra janela daquele sótão, eu fico pensando. Vai saber, né? Cada terror que a gente passa nessa vida, quem que explica? E até porque os donos dessa casa eram um casal de idosos que morreram ali. É, nas últimas semanas tivemos muitas notícias animadoras de Outlander. Eles deram início às gravações da sexta temporada e a produtora renovou o seriado para uma sétima temporada. Então teremos ainda muito conteúdo pela frente. Mas hoje vamos falar nesse vídeo um pouco sobre um mistério que há muito tempo muitos fãs se questionam. O fantasma do Jaime olhando a Claire lá pela janela na primeira temporada e no primeiro livro. Mas será mesmo um fantasma? Ou será que o Jaime pode viajar no tempo? Muitas teorias rondam a internet e vamos falar um pouquinho das principais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Cravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que sair um conteúdo novo. Ainda mais se você gosta de Outlander, porque teremos pela frente muito conteúdo aqui nesse canal. Então fiquem de olho, certo? E para quem quiser saber mais do que estou lendo, assistindo, acompanhar mais dicas, me segue lá no Instagram, @JúniorCravador. Confere lá. Bom, não sei se todos se recordam, mas lá na primeira temporada, no primeiro episódio e também numa cena do primeiro livro, A Viajante do Tempo, inclusive se você não viu o vídeo que eu fiz a comparação do livro com o seriado, vou deixar aqui nos cards e também o link na descrição. E temos nessa cena algo que despertou a curiosidade de todos que acompanham Outlander durante todos esses anos. É um evento mais místico, mais sombrio, que acontece quando o Frank está voltando, caminhando pela rua, ao retornar para a hospedaria em que ele e a Claire estão hospedados lá na Escócia. E ao aproximar-se, ele percebe um homem escocês parado, observando a Claire lá da janela, e ele é alto e com trajes antigos, e quando ele decide caminhar para mais perto, o sujeito some como fumaça. Estão lembrados? Obviamente, quando vemos lá na série de TV essa cena a primeira vez, não conseguimos reconhecer muito bem, mas quando assistimos por uma segunda, já tendo mais noção do que se trata a série, quem são os personagens, é possível perceber tratar-se sim do Jaime. Claramente é o Sam interpretando o personagem ali naquele momento. E surgiram
Surgiram muitas especulações sobre ser um fantasma ou ele viajar no tempo, mas já adianto que essa segunda opção não pode ser. Pois pensem comigo o seguinte, a figura que vemos ali, ao que parece, é o Jamie jovem. Então se ele tivesse seguido no tempo para o futuro onde a Claire está, quando a Claire retorna no tempo mais velha, depois que a Brianna já está adulta e encontra o Jamie também mais velho, porque ele não contaria para ela, não mencionaria que pode fazer essa passagem pelo tempo. E já foi estabelecido por meio do personagem da Claire na série que quando você retorna no tempo é o número exato de anos. Por exemplo, a Claire na primeira vez retornou por volta de 200 anos. Viveu por um tempo lá e retornou grávida para sua real época. E ela percebe que o tempo ali seguiu na mesma proporção que seguiu para ela lá no passado. E quando ela mais velha retorna, também ocorre a mesma volta de 200 anos mais ou menos, e encontrando o Jamie e os demais com a mesma soma de tempo que passou para ela. Ou seja, se fosse o Jamie indo para o futuro naquela cena da rua com o Frank, teria de ser ele jovem, com praticamente a mesma idade com que conheceu a Claire. E outro ponto que já acaba com essa teoria dele viajar de corpo presente, porque já vamos comentar aí de uma outra teoria que envolve viajar no tempo, um pouquinho diferente, é o fato de que todos os personagens que apareceram na série e que viajam no tempo necessitam do círculo de pedra para fazer esse salto temporal. E ali o Jamie some, evapora como fumaça no ar. E até o próprio Frank se assusta e cogita ser um fantasma com a Claire. A não ser que lá no fim a autora acaba trazendo um novo tipo de viagem, com algum outro tipo de ferramenta, outro tipo de pedra que permite fazer esse deslocamento. Mas aí teremos que aguardar. Mas eu acredito que não seja esse o caso, porque até a escritora mesmo afirmou que o Jamie não pode viajar no tempo. E também vimos no seriado, lá na primeira temporada e também agora na quinta, que os viajantes escutam aquele som, aquele zumbido, e o Jamie não escuta. Tá, vocês devem estar se perguntando, se ele não viaja no tempo, o que foi esse evento? Os fãs têm debatido muito sobre diversas teorias que correm na internet, mas para esse vídeo decidi trazer 3 delas. Então vamos discutir um pouquinho cada um. E a primeira é a suposição de ser realmente o seu fantasma, sua alma, que devido a toda a ligação que tem com a Claire, todo esse amor, intensidade entre os dois, fez com que ele aparecesse ali após sentir a presença dela na Escócia. Até porque naquele período em que eles se encontram, está ocorrendo aquele festival em que aquela senhora da hospedaria comenta que o véu entre os vivos e os mortos está mais tênue e ainda alerta a Claire e o Frank que eles devem ter cuidado. Seria uma hipótese totalmente válida e cabível no enredo de Outlander, ainda mais que a série carrega esse lado místico forte. Mas se for esse o caso, entrando nessa questão do espírito dele, considerando que quando a pessoa morre, sua alma pode tomar a forma que quiser, ou seja, ficar jovem ou velho, basicamente escolher sua idade, isso também pode nos fazer supor que o Jamie vai acabar morrendo em solo escocês. E quando a Claire chega ali, isso o atrai, o chama para perto dela. Seria isso? Tô viajando muito? Eu tô pensando mais naquelas histórias que a gente escuta que uma alma fica ligada fortemente ao local em que a pessoa viveu ou onde o corpo foi enterrado. Não sei se aplica aqui, mas é interessante especular. Quem não adora criar teorias? E até o pessoal tem falado muito que foi o próprio Jamie quem atraiu a Claire até as pedras para fazer com que ela volte no tempo e o conheça. Eu acho isso da hora. É mais sombrio, mais sobrenatural, mas fica bem interessante. E já a segunda teoria segue uma linha de raciocínio próxima da primeira, considerando ser o espírito do Jamie, mas não que ele tenha morrido exatamente. Vocês lembram que lá na Batalha de Culloden, o Jamie quase morre, né? Devido à autora, a Diana Gabaldon, já ter comentado que o fantasma do Jamie tem aproximadamente 25 anos, o pessoal já imaginou que essa idade bateria com a que ele tem quando vai para a batalha. E ao ter
uma experiência de quase morte, ele vai para o futuro e encontra Claire, atraindo ela até as pedras. Não descarto essa possibilidade, ela pode ser bem plausível se considerarmos que as regras de tempo e espaço no mundo dos mortos pode ser bem diferente, e até porque esses locais na Escócia com os círculos de pedra são locais bem místicos, com uma energia forte, com viajantes do tempo, ou seja, o próprio tempo não é válido, não é capaz de separar o que o Jamie e a Claire têm. Então por que não possibilitar essa teoria? Pode ser? Pode. E a terceira e última teoria é a de que o Jamie é um viajante, mas um pouco diferente. Ele não se transporta no tempo acordado, mas sim pelos sonhos. Desse modo ele tem certo conhecimento sobre o futuro, mesmo que inconsciente. Nesse ponto eu posso até admitir que é convincente ao analisarmos que o Jamie é um personagem bem pra frente, à frente do seu tempo em alguns aspectos, como já comentei nos outros vídeos que saíram do Outlander aqui, e se isso se devesse tudo a ele ser um viajante por sonhos. Que loucura, né? Parece. Mas também pode ser. Apesar de teorizarmos aqui e ali, só iremos descobrir o real motivo do fantasma estar na rua apenas quando o 10º e último livro da série sair. A Diana já falou que tudo será explicado nesse volume final e a gente quer aguentar. Então, nessa espera, vamos aproveitar e discutir mais. Por isso, já deixem nos comentários o que acham disso. Concordam com alguma dessas teorias? Discordam? Acham tudo um absurdo? Vocês têm outras? Comenta aqui, sério. E se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos que adoram essa série. Aqueles que também não adoram, talvez comecem, né? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!